Já parou para pensar por que os Estados Unidos têm bases militares estratégicas espalhadas pelo mundo inteiro? Será que eles estão se preparando para a Terceira Guerra Mundial ou isso faz parte de um plano de dominância global? Fique com a gente até o final desse vídeo que você vai entender o real motivo. Com cerca de 750 bases militares espalhadas por mais de 80 países, os Estados Unidos estão presentes em todos os cantos do mundo, em cada continente, até mesmo na distante Antártica. Nenhum outro país na história conseguiu criar uma rede militar tão extensa. O exército americano não é apenas o maior, mas também o mais poderoso que o mundo já viu. Agora, pense no que isso representa. Cerca de 170 mil soldados americanos estão posicionados em bases ao redor do planeta, prontos para agir a qualquer momento. Para ter uma ideia, esse número de tropas equivale a todo o exército da Alemanha. E eles não estão lá só para lutar. Esses soldados também desempenham papéis importantes em missões diplomáticas e de ajuda humanitária, sempre à disposição onde quer que uma crise aconteça, seja um desastre natural ou um conflito político. As bases militares que tornam isso possível são um verdadeiro centro de comando dessa operação global. Elas servem para mover tropas, coordenar ações e reunir informações de inteligência. Cada base está estrategicamente localizada para permitir que os Estados Unidos ajam com rapidez e eficiência em qualquer parte do mundo. Para os aliados, essas bases representam segurança. Já para os inimigos, elas mostram o quanto o poder militar dos Estados Unidos é influente. Mas essa presença global não trata apenas de proteger a segurança. Ela também afeta a política e a economia dos países onde as bases estão instaladas. Em muitos lugares, essas bases são vistas como símbolos do poder e da influência dos Estados Unidos. Em algumas regiões, até mesmo como sinais de dependência. Ao longo dos anos, essa rede militar ajudou os Estados Unidos a proteger rotas comerciais, manter acordos com aliados e garantir que seus interesses estratégicos estejam sempre bem guardados. E claro, essa rede é formada por diferentes tipos de bases, cada uma com seu papel específico para manter essa engrenagem funcionando. Algumas são verdadeiros centros permanentes, enquanto outras são menos visíveis, mas igualmente importantes para garantir que os Estados Unidos possam estar em todo lugar e agir a qualquer momento. A gigantesca rede militar dos Estados Unidos ao redor do mundo é sustentada por uma diversidade de bases, cada uma projetada para cumprir funções específicas. De grandes instalações permanentes a postos menores e mais discretos, essas bases formam a espinha dorsal da presença global americana. Essa estrutura não só permite a rápida mobilização de tropas, como também garante que os Estados Unidos possam responder a qualquer ameaça, seja ela pequena ou de grande escala. As grandes bases permanentes são sem dúvida as mais impressionantes. Essas instalações abrigam mais de 200 soldados e representam cerca de 60% de todas as bases americanas. Além de serem extremamente caras de construir, com custos que ultrapassam os 10 milhões de dólares, elas são verdadeiros complexos autossuficientes. Dentro dessas bases encontramos tudo o que os militares e suas famílias precisam, desde moradia, escolas, hospitais, até cinemas e redes de fast food. Elas são como pequenas cidades americanas plantadas em territórios estrangeiros, mantendo uma operação constante que influencia diretamente a dinâmica de defesa e política local. Por outro lado, os Estados Unidos também operam pequenas bases temporárias ou locais de segurança cooperativa. Essas bases são menores e menos visíveis, abrigando geralmente menos de 200 soldados. Elas são mais baratas, custando menos de 10 milhões de dólares e têm uma função estratégica específica, permitir mobilidade e flexibilidade. Ao contrário das grandes bases permanentes, essas menores são como pontos de apoio que podem ser ativados rapidamente em caso de necessidade. E também garantem que os Estados Unidos possam responder a crises de forma ágil, movendo tropas e equipamentos de maneira discreta, sem levantar muito a atenção. Esses dois tipos de bases refletem a maneira como os Estados Unidos moldaram sua estratégia de defesa global.
As bases permanentes representam estabilidade e presença duradoura, enquanto as bases temporárias permitem mobilidade e ação rápida em regiões de interesse estratégico. Além disso, muitas dessas bases estão localizadas em regiões geopolíticas cruciais, como a Ásia Oriental, a Europa e o Oriente Médio, onde a capacidade de reagir rapidamente é essencial para manter a ordem global. Com isso, os americanos conseguem manter uma vigilância constante sobre as áreas de maior risco do mundo. E claro, a localização dessas bases não é por acaso, elas estão posicionadas em pontos estratégicos ao redor do mundo, onde os interesses americanos precisam ser protegidos ou onde a presença militar serve para dissuadir adversários. Um exemplo claro disso é a Ásia Oriental, onde a concentração de tropas americanas é fundamental para manter a estabilidade em uma das regiões mais tensas do planeta. Bom, se há um país que domina o cenário militar global, esse país são os Estados Unidos. Não é apenas o tamanho da rede de bases que impressiona, mas a dimensão total do poder militar americano. Em 2023, o orçamento militar do país atingiu incríveis 858 bilhões de dólares, um número que supera qualquer outro país por uma margem gigante. Para colocarmos em perspectiva, o segundo maior orçamento militar do mundo, o da China, foi de aproximadamente 293 bilhões de dólares no mesmo ano. Isso significa que os americanos gastam quase 3 vezes mais do que a China, o que já é suficiente para mostrar a diferença de escala. Esse enorme investimento se reflete diretamente na capacidade militar americana, que é incomparável em vários aspectos. Os americanos possuem uma vasta gama de equipamentos de última geração, que inclui desde tecnologias avançadas em guerra cibernética até um número esmagador de porta-aviões, o maior do mundo. Esses navios gigantes são literalmente bases militares móveis, permitindo que os americanos projetem seu poder a milhares de quilômetros de suas costas. Ao todo, são 11 porta-aviões em operação, mais do que qualquer outro país, consolidando assim a sua capacidade de responder rapidamente a qualquer crise internacional. Mas o orçamento gigantesco dos Estados Unidos não se destina apenas à compra de armamentos de ponta. Ele também financia uma rede complexa de tropas, treinamento e pesquisa tecnológica. As forças especiais americanas, por exemplo, são as mais bem treinadas e equipadas do mundo. Operando em quase todos os continentes, essas unidades de elite têm a capacidade de executar missões que vão desde operações de resgate a intervenções militares rápidas e precisas. Isso coloca os Estados Unidos em uma posição única. Não apenas tem o poder militar em quantidade, mas também em qualidade e eficiência. Além disso, a força tecnológica dos Estados Unidos tem desempenhado um papel crucial no cenário militar moderno. O país tem investido pesado em capacidades de guerra cibernética, drones de alta tecnologia e inteligência artificial aplicada ao campo de batalha. Esse avanço tecnológico oferece uma vantagem clara em conflitos contemporâneos, onde a rapidez na coleta e processamento de dados pode ser decisiva. As operações de ataques com drones, por exemplo, têm se tornado uma ferramenta fundamental para neutralizar ameaças sem a necessidade de grandes mobilizações de tropas. Essa combinação de forças, presença global, tecnologia de ponta e uma capacidade de resposta rápida e eficiente faz com que o exército dos Estados Unidos seja verdadeiramente inigualável. Nenhuma outra nação possui essa mistura de alcance e poderio militar, o que garante ao país uma posição dominante no cenário global. Mais do que apenas um símbolo de força, o exército americano é um instrumento estratégico de controle e influência global. E é essa presença militar massiva que molda a política internacional. Regiões inteiras são influenciadas pela simples existência dessas forças e pela capacidade do país de intervir a qualquer momento. Porém, parte dessa influência está concentrada em áreas muito específicas, onde o número de tropas americanas é particularmente alto e o poderio militar é uma questão vital para a segurança regional, como na Ásia Oriental, onde a tensão entre grandes potências é uma constante. A presença militar dos Estados Unidos no Japão e na Coreia do Sul é um pilar estratégico para manter a estabilidade na Ásia Oriental, uma região marcada por tensões envolvendo China e Coreia do Norte.
No Japão, cerca de 50 mil soldados americanos estão espalhados por várias bases, com destaque para Okinawa, que abriga a maior concentração. Essa presença, que remonta à Segunda Guerra Mundial e à Guerra Fria, garante a segurança mútua, mas nem sempre é bem recebida pela população local, devido a questões como incidentes e ocupação de território. Já na Coreia do Sul, os Estados Unidos mantêm aproximadamente 28.500 soldados, tendo a sua maior base militar fora do território americano. Esse enorme complexo, que funciona como uma pequena cidade americana, é um ponto central de vigilância contra a Coreia do Norte, oferecendo infraestrutura completa para os militares e suas famílias. Apesar de sua importância estratégica, a presença americana também gera insatisfação em parte da população sul-coreana, com protestos ocasionais que refletem o desconforto com a influência externa. Além de proteger aliados, a presença militar dos Estados Unidos na região é um recado direto à China e à Coreia do Norte. Os americanos estão preparados para agir diante de qualquer ameaça. Essa rede de bases e tropas funciona como uma barreira de dissuasão, destacando a importância da Ásia Oriental para a estratégia global dos Estados Unidos em um cenário de competição entre grandes potências. Além disso, a Europa, especialmente a Alemanha, tem sido um dos principais pontos de apoio para a presença militar americana desde o final da Segunda Guerra Mundial. Com a divisão da Europa durante a Guerra Fria, as bases militares dos Estados Unidos no continente se tornaram um pilar da defesa ocidental contra a União Soviética. A Alemanha abriga a maior concentração de bases militares americanas na Europa, com cerca de 64 mil tropas americanas em 2021. Porém, após a invasão russa na Ucrânia em 2022, esse número saltou para 100 mil soldados, reforçando o compromisso dos americanos com a segurança europeia. Existe uma base localizada no sudoeste da Alemanha, que é a maior e mais importante base aérea americana no continente. Mais do que uma simples base de operações, ela é um verdadeiro centro logístico para as forças americanas na Europa, no Oriente Médio e na África. Essa base também abriga um dos maiores hospitais militares fora dos Estados Unidos, oferecendo atendimento médico avançado para soldados feridos em combate. Durante conflitos no Afeganistão e no Iraque, por exemplo, muitos dos soldados gravemente feridos eram transportados primeiro para essa base antes de serem levados de volta para os Estados Unidos. Esse papel humanitário, aliado à sua importância estratégica, torna a base uma peça essencial do quebra-cabeça militar americano. A concentração de tropas americanas na Europa, especialmente na Alemanha, é mais do que uma questão de defesa regional. Também garante que os Estados Unidos possam responder rapidamente a crises que ocorram tanto dentro quanto fora da Europa. A proximidade geográfica com o Oriente Médio e o norte da África torna as bases europeias pontos de partida ideais para intervenções rápidas. Além disso, a presença dessas tropas reforça a OTAN e mostra o compromisso dos Estados Unidos com a segurança de seus aliados europeus, especialmente em tempos de crescente tensão com a Rússia. A rivalidade entre os americanos e a China transformou Taiwan em um dos focos mais sensíveis da geopolítica asiática. A ilha, estrategicamente localizada no Mar do Sul da China, é crucial tanto para as rotas comerciais globais quanto para o equilíbrio de poder na região. Enquanto os chineses consideram Taiwan parte de seu território, os americanos a veem como um aliado-chave na contenção da influência chinesa. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm reforçado sua presença militar na Ásia. Bases em Guam e Filipinas foram modernizadas e ampliadas para permitir uma resposta rápida em caso de conflito. Guam, como território americano, serve de base segura para operações no Pacífico, enquanto as Filipinas, com sua proximidade de Taiwan, oferece uma posição estratégica fundamental para os interesses americanos na região. Esse aumento de presença militar vai além de questões táticas. É também um movimento diplomático sinalizando à China que qualquer tentativa de tomar Taiwan à força será enfrentada com poder significativo. As novas bases e acordos reforçam a posição dos Estados Unidos como defensores de seus aliados asiáticos, enquanto exercem pressão sobre Pequim. No entanto, essa estratégia é um ato de equilíbrio.
Os Estados Unidos precisam mostrar sua força para tranquilizar aliados e dissuadir ações agressivas da China, mas sem provocar um confronto direto que poderia desestabilizar toda a região. A rede global de bases militares dos Estados Unidos é um símbolo tanto de segurança quanto de controvérsia. Para alguns, essas bases são essenciais para manter a ordem mundial, atuando como um guarda-costas para aliados e como um elemento de dissuasão contra potências regionais como China e Rússia. Para outros, elas representam um imperialismo militar, servindo mais para garantir o controle político e econômico dos Estados Unidos sobre regiões estratégicas do que para oferecer segurança coletiva. O caso de Okinawa, no Japão, exemplifica bem esse debate. Com 62% das bases americanas no país concentradas em uma área que representa menos de 1% do território japonês, a ilha vive protestos frequentes devido aos impactos sociais e ambientais da presença militar. Já na Alemanha, onde a presença americana permanece forte mesmo décadas após o fim da Guerra Fria, há questionamentos sobre até que ponto a Europa deve continuar dependendo dos Estados Unidos para sua defesa. Embora essas bases movimentem economias locais, criando empregos e incentivando o comércio, também geram dependência e levantam dúvidas sobre a autonomia dos países anfitriões. Além disso, sua localização em áreas de grande valor geopolítico, próximas a rotas comerciais, zonas de conflito ou regiões ricas em recursos naturais, por exemplo, reforça a percepção de que servem para assegurar a influência americana e não apenas para fins defensivos. Ainda assim, para muitos aliados como a Coreia do Sul e Polônia, essas bases são vistas como um escudo indispensável contra ameaças externas. Essa dualidade entre proteção e controle reflete o equilíbrio delicado que os Estados Unidos precisam manter para justificar sua presença global enquanto enfrentam críticas crescentes sobre soberania e autonomia nacional. Bom, e se você gostou desse documentário e quer saber se algum dia a China vai passar os Estados Unidos, clica aqui na tela agora mesmo para assistir. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para a gente poder continuar trazendo mais conteúdos de qualidade como esse, tá bom? Toda semana a gente entrega conteúdo de qualidade para você aqui no canal Enigma. Fiquem com Deus, até uma próxima, se Deus quiser, e tchau!